Olá, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Dagno Araújo e eu vou fazer a introdução da nossa apresentação. Os outros integrantes do nosso grupo são Larissa Cunha, Beatriz Maia, Ana Esther, Evna Pinheiro, Gabriela Salles e Thiago Vinícius. Bom, nessa apresentação será realizada uma análise preditiva para prever como as variações no consumo de energia na região do Ceará podem afetar a arrecadação do ICMS. Isso é importante porque o ICMS, ao ser aplicado sobre o consumo total de energia e outros encargos, aumenta o custo total da conta de energia elétrica. Em razão do problema, investigar esse problema é relevante porque o consumo de energia está intimamente relacionado à atividade econômica e ao desenvolvimento regional. Entender como as variações no consumo de energia influenciam a arrecadação do ICMS permite que os governos tomem decisões mais fundamentadas sobre políticas energéticas, investimentos em infraestrutura e planejamento fiscal. Isso visa promover o crescimento econômico sustentável e a estabilidade financeira do Ceará. Oi pessoal, meu nome é Thiago Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre ICMS. Bom, como muitos já sabem, o ICMS ele é um imposto que circula sobre todo tipo de mercadoria ou prestação de serviço de âmbito estadual, ou seja, o estado decide qual a alíquota que ele vai adotar. Aqui no Ceará, a alíquota é de 20%, mas em outros estados a alíquota pode variar entre 17% e 20%. Bom, para começarmos os trabalhos, nós precisávamos de uma base de dados confiável e suficiente para a realização do mesmo. Nossa base de dados foi construída oriunda de diversos sites, entre eles a Empresa de Pesquisa Energética do Governo, o Boletim de Arrecadação dos Tributos Estaduais da CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o Índice de Vendas do Varejo do Ceará, o Índice de Serviços do Ceará e as três últimas variáveis foi do Banco Central. Os anos foram de 2017 até 2023. As variáveis que analisamos foram retiradas da arrecadação mensal do ICMS do Estado do Ceará, de 2017 a 2023. Temos como variáveis independentes o consumo de energia residencial, industrial, comercial e outros, que foram analisados juntos com os outros três índices, enquanto a variável dependente é a arrecadação do ICMS. Bom, as variáveis que nós usamos foram 10 variáveis, contando como a primeira, o índice de volume de vendas no varejo, que é um indicador essencial que fornece uma visão detalhada do desempenho do setor varejista. A segunda foi o índice de atividade econômica regional, que é uma ferramenta essencial para a compreensão detalhada e diferenciada da economia de um país, permitindo a melhor formulação de políticas e de identificação de oportunidade de investimento. Utilizamos também, como terceira, o índice de volume de serviço, que é uma ferramenta vital para entender e monitorar o desempenho do setor de serviços e fornecer insights valiosos para a formulação de políticas públicas empresariais e apoiar o planejamento econômico e previsão de tendências. Como a quarta, a gente escolheu a análise de consumo por unidade federativa, que é uma ferramenta poderosa para entender as dinâmicas econômicas regionais. Como quinta, a gente escolheu o consumo residencial por unidade de federação, que fornece insights essenciais para o governo, empresa e sociedade em geral, permitindo um desenvolvimento energético equilibrado e sustentável em um todo no país. Como sexta, nós escolhemos o consumo industrial por unidade federativa, que é um indicador essencial. Ele oferece uma visão detalhada sobre a indústria, que é um setor vital para a economia que consome energia de diferentes regiões. Como sétima, nós escolhemos o consumo comercial por unidade federativa, que é importante pois reflete a atividade econômica e o poder de compra em diferentes regiões do país. Esses dados são valiosos para análise de mercado, tomada de decisão empresarial e planejamento de expansão de negócios. Como oitava, nós escolhemos o consumo per capita por unidade federativa, que pode ajudar na formulação de políticas econômicas, planejamento de negócios e alocação de recursos. Como nona, nós escolhemos a arrecadação total de ICMS, que é fundamental para os estados brasileiros, pois o ICMS é a principal fonte de receita tributária de muitos deles. Esses recursos são essenciais para financiar serviços públicos como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Como décimo, nós escolhemos a arrecadação de ICMS sobre a energia elétrica, que é importante para os estados, pois representa uma parte significativa de suas receitas.
Esses recursos são essenciais para financiar serviços públicos, programas sociais e investimentos de infraestrutura. Olá, eu sou a Beatriz Maia e eu vou falar sobre o método estatístico. O método estatístico escolhido para o nosso modelo de estudo foi o da regressão linear múltipla. E por quê? Esse método ele é frequentemente utilizado na análise da correlação entre variáveis independentes e dependentes quando há múltiplos fatores envolvidos. Como a Evelyn apresentou anteriormente, há diversas variáveis que entram no nosso modelo de estudo. Por isso, observamos que esse era o método que melhor se adequaria ao que estávamos buscando analisar. Considerando que a parte central do nosso estudo é o consumo de energia e a arrecadação do ICMS, eles são influenciados também por diversos fatores, como a atividade econômica, o tamanho da população e setores industriais. A regressão linear múltipla é um método estatístico que permite incorporar todas essas variáveis em um modelo analítico mais abrangente. Para fazermos a análise preditiva do consumo de energia com o ICMS, fizemos um modelo de regressão linear múltipla, pois temos mais de uma variável independente para explicar uma variável dependente. A partir das análises de todas as variáveis, nós fizemos o teste T que nos ajudou a observarmos a significância dessas variáveis analisadas. E a partir disso, nós concluímos que o consumo industrial e o consumo comercial não são significantes para o nosso modelo. Olá, eu sou Gabriela Ferreira e eu vou dar continuidade à explicação do nosso modelo. Como a Esther falou anteriormente, nós realizamos o teste T no modelo exatamente para verificar se cada uma das variáveis independentes que a gente possuía explicavam significativamente a nossa variável independente, que é exatamente a arrecadação de ICMS de energia. E assim concluímos que nem o consumo de energia comercial e nem o consumo de energia industrial eles são significantes para o modelo. A partir dessa conclusão, realizamos um novo modelo, agora com as variáveis realmente significantes para ele, de modo que ao fim da nossa análise, nos possibilite um resultado mais fidedigno dos dados trabalhados. Partindo desse ponto, começamos nossas análises vendo o R ao quadrado, ou R2, que nos indica o quanto em porcentagem as nossas variáveis independentes explicam a nossa variável dependente. E assim, vemos que 0,632, ou seja, 63,2% das nossas variáveis independentes explicam a nossa variável dependente. Esse resultado é muito bom para o nosso modelo, tendo em vista que o R ao quadrado varia de 0 até 1, ou 0 até 100%. Dando continuidade à nossa análise, verificamos o teste T, agora nesse novo modelo. E ao analisarmos cada uma das variáveis, mais especificamente os valores de P, concluímos que nenhum dos valores apresentados são maiores ou iguais a 0,05, indicando que todas as nossas variáveis independentes presentes são significantes para o nosso modelo, explicando a arrecadação de ICMS de energia. Pois, no caso do teste T, as variáveis realmente só são significantes para o modelo se o valor for menor do que 0,05. Olá, eu sou a Larissa Cunha e agora eu vou dar continuidade na verificação de pressupostos falando sobre o VIF e o teste de normalidade. Começando pelo teste de multicolinearidade, que é verificado pelo valor do VIF. O que é o VIF? Significa valor do fator de inflação da variância, e ele mede quanto a variância do coeficiente estimado para uma variável é inflada devido à multicolinearidade com as outras variáveis independentes. É indicado que esse valor seja menor que 5 para indicar que não há multicolinearidade entre as variáveis. E ao analisarmos o modelo apresentado, conseguimos observar que todas as variáveis estão próximas de 1, sendo um bom sinal para a nossa regressão, de modo que as variáveis elas não possuem multicolinearidade, ou seja, nenhum preditor está competindo com o outro no nosso modelo. Nós não temos duas características avaliando a mesma coisa na nossa regressão. Bom, agora dando continuidade com o teste de normalidade ou Shapiro-Wilk. Esse teste ele é normalmente utilizado para determinar se um conjunto de dados de uma dada variável aleatória
é bem modelada por uma distribuição normal ou não? Bom, significa que ele verifica a normalidade da série, de modo que o valor P desse teste deve ser maior que 0,05 para ele passar no teste de hipótese nula. Observando o nosso modelo, a gente consegue concluir com um valor do P de 0,017 que a hipótese nula foi rejeitada. Ou seja, o nosso modelo não passou no teste de normalidade. A nossa regressão não tem distribuição normal das variáveis e os pressupostos não foram todos atendidos nela. E diante dessa rejeição da hipótese nula do teste de normalidade, a gente apresenta para vocês o gráfico QQ. E o que seria esse gráfico? O gráfico QQ, ou gráfico quantil-quantil, é uma ferramenta gráfica que nos ajuda a avaliar se o conjunto de dados veio plausivelmente de alguma distribuição teórica, como normal ou exponencial. Ele é um gráfico de dispersão criado pela plotagem de dois conjuntos de quantes, um contra o outro, e também nos permite observar rapidamente se a nossa suposição é plausível e, caso não seja, como a suposição é violada e quais dados contribuem para essa violação. Nós utilizamos esse gráfico para comparar as formas das distribuições, fornecendo uma exibição gráfica de como as propriedades são semelhantes ou diferentes nas duas distribuições. O gráfico QQ, ele verifica o que foi concluído no teste Shapiro-Wilk, que a nossa distribuição não é normal, ela não é linear. E isso conclui que provavelmente o nosso modelo precisa de outros regressores para que ele consiga passar no teste de normalidade. Isso pode ser discutido em estudos futuros com uma base de dados alongada. Bom, e aqui finalizamos o nosso trabalho sobre análise preditiva do consumo de energia versus o ICMS. Muito obrigada a todos que assistiram, espero que todos tenham entendido e gostado.